Olá pessoal, aula 12, Centro Conservador de Estudos, vamos nós com Pitágoras. Nós já vimos um pouquinho da vida da escola de Pitágoras, a importância de Pitágoras. Pitágoras também buscava um princípio, uma substância originária, um elemento primário, uma origem. Para Pitágoras era o número, os números. Vejamos então uma explicação de Aristóteles, um grande estudioso do filósofo Pitágoras, e que vai nos ajudar a entender como que era a relação de Pitágoras e dos pitagóricos com o número. Lembrando que estamos usando o livro História da Filosofia 1, do autor Giovanni Reale, um italiano historiador da filosofia, no Brasil pela editora Paulus. Primeiro, os pitagóricos se dedicaram à matemática e a fizeram progredir. Então, os pitagóricos, em torno de Pitágoras, liderados por Pitágoras, dedicaram-se à matemática. Aí nós temos aí o conhecido Teorema de Pitágoras. Eu não sou um estudioso da matemática. Matemática para mim são as 4 operações e medir área que eu aprendi com meu pai que fez ciências físicas. O resto só Jesus mesmo. Mas nós temos que reconhecer, e sabemos pela história, por um grande filósofo que atestou isso, que os pitagóricos desenvolveram a matemática. Se você está me ouvindo e é professor de matemática, vai fazer muito mais sentido para você. Grave um vídeo, explique a contribuição de Pitágoras para a matemática e mande para ir para a Patrícia, organizadora do Centro Conservador de Estudos. Organizadora, fundadora e idealizadora. Nutridos por ela, acreditaram que os seus princípios fossem os princípios de todas as coisas que existem. Opa, aqui é a parte da filosofia, aqui é a nossa praia. A matemática foi desenvolvida e, nutridos pelo conhecimento matemático, os pitagóricos, junto com Pitágoras naturalmente, viram na matemática o princípio de todas as coisas que existem. Enquanto para Tales era água, para outro era o ar, para outro era a física, para Pitágoras os números. Nós vamos ver o reflexo que isso tem na música, uma grande aula de estudo do pitagorismo. E como? Como na matemática, por sua natureza, os números são os princípios primeiros, e nos números, precisamente, mais do que no fogo, na terra e na água, eles acreditavam ver muitas semelhanças com as coisas que existem e se geram. E, ademais, como viam que as notas e os acordes musicais consistiam em números, e, por fim, como todas as outras coisas, em toda a realidade, pareciam-lhes que fossem feitas a imagem dos números e que os números fossem o que é primário em toda a realidade. Pensaram que os elementos do número fossem elementos de todas as coisas e que todo o universo fosse harmonia em número. Então eles perceberam que existia uma lógica matemática, vamos dizer assim, na organização do universo, a sequência dos fatos, a sequência dos comportamentos. Observaram a música. Eu não entendo muito bem disso, minha mulher entende bastante de música, ela já me explicou isso, que a música tem uma lógica interna matemática. Então eles observaram essas duas realidades. Falaram, olha, a matemática está no princípio de tudo, ela está na base da música, ela está na base da natureza, ela está na base da vida, ela está na base da morte, tudo é matemático. Então eles perceberam, a matemática é o princípio de todas as coisas. À primeira vista, essa teoria causa estupefação, especialmente para quem não entende matemática, não faz muito sentido. Na realidade, a descoberta de que existe uma regularidade matemática, ou seja, numérica, em todas as coisas, deve ter produzido uma impressão tão extraordinária a ponto de levar à mudança de perspectiva de que falamos, a qual assinalou a etapa fundamental no desenvolvimento espiritual do Ocidente. Então, a partir deles, a matemática foi elevada a um grau de racionalidade e por muitos estudada como origem de todas as coisas, como explicação de muitas coisas. E durante aí, mais de 2.600 anos, do século VI para cá, a matemática, o estudo da matemática, no patamar colocado pelos pitagóricos, ajudou e muito a humanidade a desenvolver muitas coisas. Desde esse aparelho que nos grava, a questão da informática, ou seja, quem colocou a matemática no lugar que ela tem e serviu de base para o desenvolvimento de muitas ciências, de muitos saberes e de produção de muita riqueza, até de prolongamento da vida. Hoje o homem vive muito mais do que vivia 200 anos atrás. Imagina 2.600 anos. Foi a matemática elevada a um grau de alta racionalidade pelos pitagóricos. Se você odeia matemática, briga com Pitágoras. Se você ama matemática, agradeça a Pitágoras. Até a próxima aula. Grande abraço.